Glória a Deus. Você que está com a palavra do Senhor e gostaria de acompanhar, abra comigo, por gentileza, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9. Isso, capítulo 9, a partir do versículo 18. Vamos ler Lucas 9, a partir do 18. Amém, glória a Deus. Quantos irmãos localizam aí a palavra do Senhor? Lucas 9, 18. Como o pastor Rafael disse, né, nós temos feito um trabalho ali na Casa Solar, que é uma casa que trata pessoas que saem das clínicas de recuperação e vão para a ressocialização. E ontem foi um dia muito triste para a gente, né? Saber que alguns deles não conseguiram ficar de pé. Alguns caíram, tiveram que voltar para a casa de ressocialização, mas ali, como é uma ressocialização, não é uma clínica, né? Aí teve que voltar para a clínica. Então nós oramos lá juntamente com o pessoal. Alguns ficaram bastante tristes, né, abatidos. Mas nós sabemos, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra aquele que investe 24 horas para te derrubar, para me derrubar. Então eu falei isso para eles ontem: vamos caminhar, vamos unir, porque qualquer esforço que eu fizer para provar para eles que eu estou tentando salvá-los, eu estou apagando o que Jesus fez na cruz por nós. Eu falei: o momento de nós aqui agora é unirmos, ter esse momento de comunhão, onde nós possamos nos unir nessa fé e clamar ao Senhor pela vida daqueles que não conseguiram permanecer. E é difícil, né? Porque alguns irmãos se apegam ao outro e vê que um cai, o outro fica em dúvida se vai conseguir ou não. Essa é a nossa realidade, irmãos, é isso que nós vivemos. Eu vivo dentro da casa de ressocialização, dentro da Fundação Casa, junto com o pastor Rafael Dimas, pastor Zé Roberto, e nós temos feito esse trabalho. Eu sou o mais novo de todos, né? O pessoal já está aí na caminhada há muitos anos, né? Eu estou lá, falei que vou completar, não tem nem um ano de igreja, não tem aqui. Completo em março. Parece mais de uns 200 anos. Então, completo em março, agora um ano de igreja com vocês, e glória a Deus por isso, nós estarmos juntos. E Deus permitir que a gente continue, né, irmãos? O importante é nós sabermos quem nós somos na presença do nosso Deus e quem é o nosso Deus. Hoje, se Jesus então te perguntasse quem eu sou para você, quem eu sou para as pessoas que você diz que me serve? Talvez você para pensar nessa pergunta, você fala: como que eu vou falar quem é Jesus para um irmão que sofre? Você fala: Jesus cura, ele vai falar: tá bom. Jesus liberta, ele vai falar: tá bom. Jesus transforma, ele vai falar: tá bom, mas a minha vida não transformou, mas a minha vida não mudou, mas a minha vida ainda continua ruim. Será que para mim vai ter jeito? É algumas perguntas que a gente ouve lá na Fundação Casa. O pastor acabou de falar: um pai, uma mãe presa, um filho na cadeia. Nós falamos outro dia que nós estávamos lá levando a palavra, irmãos. Eu olhei para a cara do menino e falei assim: ué, você deu uma engordadinha, né? Ele falou: não, pastor, eu sou irmão do outro lá, eu sou gêmeo com ele. Misericórdia, irmãos. Você acha que um pai, uma mãe coloca 2 filhos no mundo para parar na FEBEM? E você pergunta para eles: quem é Jesus para você? E fala: não sei. Se eu pegasse você agora, desse o microfone na sua mão, fala quem é Jesus para você. Você fala: meu Senhor, meu Deus. Depois ia faltar algumas palavras, sim ou não? Jesus, irmãos, para nós
Ele é o Cristo. Ele é o Filho de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus estava orando. Olha o que diz aqui, Lucas 9, 18. Estando ele orando, à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Responderam eles: João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Aí Jesus falou assim: tá bom. Eles estão falando isso? Sim, tá bom. Mas Jesus vai além. Ele fala assim: mas e vós? Perguntou ele: quem dizeis que eu sou? Então Pedro lhe disse: és o Cristo de Deus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. És o Cristo de Deus. Amém. Jesus, irmãos, ali naquele momento, pergunta para os discípulos, aqueles que caminhavam com ele: peraí, eu quero saber quem vocês acham que eu sou. E dessa forma Jesus ali estava ensinando. Então Pedro, ele, usado ali pelo Espírito Santo, ele fala, né? És o Cristo de Deus. E Jesus continua ensinando. Ele fala, né? Aquele que quiser vir após mim, né? Esse mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? Ele continua ensinando. Aí eu quero levar os irmãos lá para o versículo 28. Aí mesmo no capítulo 9, mas no versículo 28. Cerca de 8 dias depois de proferida estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Nós então subimos o monte, às vezes, irmãos, com o propósito de orar, seguindo um pouco aquilo que o Senhor Jesus então fazia, sem religiosidade, por favor. Não entenda que eu estou achando que o monte é mais santo do que o seu quarto, não é isso. Mas eu tenho esse hábito, irmãos, de orar no monte. Ali eu chego lá, está tudo quietinho, né? Está aquele céu estrelado, uma paisagem bonita. Aonde a gente ora, você vê Ribeirão Preto por 360 graus. Você olha tudo ao redor, você vê Ribeirão Preto. E ali, irmãos, outro dia eu estava pensando, orando a Deus. Eu falei assim: Senhor, se 700 e tantos mil habitantes pudesse falar quem é o Senhor Jesus, um para o outro, somente uma palavra, irmão, somente o que representa o Senhor Jesus para você, para o seu irmão. Eu fiquei pensando nisso e falei: Senhor, as coisas seriam diferentes. Nós poderíamos passar por tribulação, por dificuldades, claro que sim. E por que não passar? Nós não somos melhores que ninguém, né? Nem mais bonitos que ninguém. Somos da igreja do Nazareno, e daí? Nós estamos, irmãos, aqui juntos para estar como família de Deus. Não como eu, Márcio, não como Rafael, não como o pastor Márcio, não como o pastor Rafael, mas sim como família de Deus. Que sempre foi o desejo de Deus formar a família. Nunca foi desejo de Deus perder ninguém, irmãos. Ninguém que se perca. Jesus, então, o nosso Deus, fica feliz. E eu tentei falar isso para o pessoal ontem, lá na ressocialização, na Casa Solar, chama o projeto. Mas é difícil a pessoa, quando está passando por tribulação e meio angústia, ela te ouvir e falar assim: pastor, eu faço falar, mas é aquele que está lá sangrando, é aquele que está lá caído, é aquele que bateu o rosto no chão. O que nós vamos fazer? Nós vamos orar. Nós vamos caminhar junto. Nós vamos pegar na mão, se tiver que limpar o rosto, se tiver que dar banho, se tiver que colocar uma roupa limpa, alimentar ele, vamos fazer, por que não, irmãos?
Eu penso uma coisa, irmão, eu penso numa coisa sempre, todo dia eu fico pensando. Eu falo para os meninos na Fundação Casa assim, cara, lê Salmos 1. Lê Salmos 1, eu falo para eles, lê todo dia. O Dimas está aí, ele não deixa eu mentir, ele sabe que eu falo para eles isso. Tem um que até decorou já, Salmos 1. Eu falo, pastor, vai resolver? Eu falei, vai, irmão. Se você ler, colocar isso no teu coração e colocar isso em prática, vai resolver tudo na sua vida. Amém. Eu também creio. Ele fala, eu estou lendo. Eu falei, começa a ler Salmos 2. E assim você vai lendo, assim você aprende a orar, assim você aprende a avaliar. Teve um que perguntou assim, pastor, como é que eu vou avaliar uma namorada? São perguntas assim que eles fazem. Aí você fala assim, como é que você vai avaliar o quê? Namorada, irmão, estou te ensinando o evangelho, cara. Não, mas eu queria saber. São essas perguntas que a gente ouve lá, né? E eu fiquei pensando, falei, e agora? O que eu falo para esse menino? Moleque de 15, de 13, de 14, de 17, de 18 anos, são esses meninos, tem dúvida? Eu falei assim, bom, pergunta para ela se ela sabe Salmos 1 de cor. Se ela souber, você pode dar uma olhada. Mas irmãos, olhando para cada um deles, eles não conhecem Jesus da forma que nós estamos conhecendo, às vezes pela falta de oportunidade. Esse menino que o pastor falou me cortou o coração. Pensa um negócio desse, a mãe presa, o pai preso, o moleque preso. E você esperaria um outro futuro para ele? Claro que não. O exemplo que ele tem é esse. Então cerca de 8 dias, irmãos, se passaram depois de proferidas então as palavras. Tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeciam de brancura. Esse é o Senhor Jesus. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam: Pedro, Tiago e João. Eles viram, irmãos, ali no Monte da Transfiguração, como é o título da palavra, transfiguração, o que aconteceu ali. Será que foram fantasmas que eles viram, né? Será que era Moisés mesmo? Será que era Elias mesmo? Aconteceu tudo isso, irmãos, porque em Jesus é cumprido a lei e os profetas. Jesus então representa tudo isso. Jesus representa a lei e todos os profetas, irmãos. Não tem como a gente ficar enfeitando as coisas, sabendo que Jesus, Ele então é o Mestre, Ele é o Messias, Ele é o Salvador, Ele é o pão da vida, Ele é o Criador. Irmãos, eu tenho algumas coisas que eu anotei. Ele é o unigênito, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Santo de Israel, Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é o príncipe da paz. Ou seja, Ele é o Deus forte. Então, o que nós podemos falar do nosso Senhor Jesus Cristo? Pai da eternidade. O que nós podemos falar mais dele? Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o Mestre, é o Rei dos Judeus, Ele é o Sumo Sacerdote, Ele é Emanuel. Glória a Deus. Que significa Deus conosco. Amém, irmãos? Ele é o nosso advogado justo, fiel. Ele é o nosso mediador, irmãos. Ele é o Cordeiro de Deus, é o bom pastor, o Verbo. Ele é o Messias, Ele é a videira verdadeira.
Tudo isso eu fui anotando, que eu fui lembrando. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. O Cristo, como Pedro disse. Amém? Você tem tudo isso que você pode usar para, se um dia alguém te perguntar quem é o Senhor Jesus para você, você tem tudo isso para falar para as pessoas. Amém, irmãos? Não feche a tua boca, não cale a sua boca. Amém. Glória a Deus. Ali naquele momento, Pedro, Tiago e João estavam vendo, então, Elias, estavam vendo Moisés, mas havia então um propósito sobre isso. Quando Jesus pergunta então, quem é que o pessoal aí está falando que eu sou? Uns falam João Batista, outros Elias, ainda outros dizem que ressurgiu um antigo profeta, que nós acabamos de ler. Aí Pedro, ele vem e dá aquela pedrada no peito de todo mundo, né? Ele fala: não, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Glória a Deus. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo, encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se naqueles dias e ninguém contaram coisa alguma que tinha visto. Mas eu deixei esse versículo por último aqui, que eu dei uma puladinha, porque, irmãos, bom é estar com Jesus, sim ou não? Amém. Bom é estar com o Senhor aqui. Tanto está gostoso aqui dentro. Nós estamos falando do Senhor Jesus, já louvamos, já ouvimos aqui que o Senhor é tudo isso que eu acabei de explicar para você. Glória a Deus. Está muito bom aqui, uma atmosfera espiritual Amém, muito amém. forte. Não sei se você sentiu, mas o Espírito Santo de Deus se move neste lugar. Glória a Ou Deus. seja, quebrando barreiras espirituais, fazendo com que aquele que não consegue se achegar, irmãos, nesse momento, você pode se achegar ao trono de glória. Se achegue perto. Diga para Jesus: eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor quer usar, então usa. Se o Senhor quer falar, então fala, mas deixa Deus falar, deixa Jesus falar, deixa Ele tocar na sua vida, deixa Ele fazer a obra. Versículo 33, foi o que eu pulei propositalmente. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de quem? Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Pedro, não sabendo, porém, o que dizia. Irmãos, Jesus subiu aquele monte para mostrar para ele que em Jesus encerrava ali aquele domínio então das leis, dos profetas, porque Jesus é o Messias, Ele é o Mestre, e tudo aquilo que eu falei, né? Em Jesus, irmãos, hoje nós então estamos cobertos, salvos pela graça misericordiosa e salvadora. Glória a Deus. Engraçado que tem as 613 leis lá dos judeus. Você sabe qual é a última dela? Que é impossível de qualquer judeu hoje cumprir ela. A última é fazer sacrifício de paz no templo. Tem templo? Não tem. É impossível que os judeus cumpram então as 613 leis. Mas nós estamos cobertos por Jesus Cristo. Glória a Deus. E não existe 613 leis, existe alguém chamado Jesus Cristo, o unigênito, o Filho de Deus, que comprou e pagou o preço por mim, por você e por todos nós. Glória a Deus. Quero que você entenda, irmãos, que Pedro olhou e falou assim: Senhor, é bom estarmos aqui.
Façamos uma tenda para o Senhor, para Moisés, para Elias, e vamos continuar a adorar. Fecha a porta aqui, vamos trancar tudo, vamos continuar atento aqui dentro da igreja, porque está muito bom. O Senhor tem respondido, o Senhor está aqui conosco. Irmãos, mas o campo de batalha está lá fora. As pessoas precisam de nós lá fora. As pessoas precisam de você lá fora. Tua família precisa de você. De repente aquele menino que falou: olha, talvez em mim está a esperança da salvação da minha família. Por que não? De repente é ele sim a esperança da família. De repente o pai e a mãe ainda, infelizmente, não tiveram esse contato que nós estamos tendo lá. E nós induzimos eles a pensarem. Nós induzimos eles a lerem a palavra do Senhor. Eu chego e falo assim: alguém quer orar? Antes ninguém. Aí eu chego e falo: alguém quer orar? Tem um monte. Eu, pastor, eu. Não, espera um pouquinho. Você ora agora, você ora depois você ora. Você lê a Bíblia, pode ser? Pode. Hoje está assim, irmãos, está muito legal, está muito gostoso, porque nós estamos envolvendo eles, estão conhecendo quem é o Mestre, quem é o Messias, quem é o Salvador e por que eles estão lá. Como o profeta Dimas diz: você está aqui porque senão você estava lá debaixo da terra, morto nesse momento, porque polícia não erra tiro não. E os moleques ficam assim, a gente olhando, você fala assim: está entendendo? Os moleques dizem: aham. Porque eles sabem, irmãos, que ali, se ele não tiver essa esperança que nós estamos plantando no coração deles, sai um moleque de lá mafioso, sai alguém de lá, irmãos, pronto para matar alguém, para roubar você, para sacrificar alguém aí. Então nós temos que saber o que nós estamos fazendo. É bom estarmos aqui sim, mas a luta está lá fora, nós precisamos sair daqui de dentro. Pedro não sabia o que dizer naquele momento. Usado pelo Espírito Santo: não, Senhor, Tu és o Cristo, Tu és o Filho de Deus. Oh, glória. Porque ele fala assim: não, vamos ficar aqui no monte, vamos descer não. Nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui, descer para quê? Se o Senhor está conosco, se eu estou vendo aqui o profeta, se eu estou vendo aqui o Moisés que representa a lei, então para que eu vou descer lá para aquele mundo embaixo? Não precisamos, podemos ficar aqui. Não sabendo ele que Jesus ele veio para salvar o perdido, Glória a Deus. para salvar, irmãos, aquele desacreditado, para levantar aquele caído, aquele que estava destruído, aquele que está destruído. Em Jesus, irmãos, foi feito tudo novo. O preço pago na cruz foi altíssimo, e ele falou: está consumado. Você tem dúvida disso? Está consumado, irmãos. Então eu quero induzir você, eu quero dizer para você, através da palavra do Senhor, que o Senhor, não é que Ele precisa de nós, Ele não precisa de nenhum de nós. Ele não precisa, não. Ele faz a obra dele acontecer, porque a palavra de Deus fala assim: se vocês não clamarem, se eles não clamarem, as pedras clamarão. Irmãos, eu prefiro que você, que eu, que nós saiamos daqui, irmãos, abastecidos da palavra de Deus, sabendo quem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele não é só o Salvador, Ele é tudo isso que acabamos de ler agora, principalmente o Salvador, mas você pode abrir a sua boca e salvar aquele que está perdido, através do sacrifício do Senhor e Salvador Jesus. Dizer para Ele: alguém pagou o preço por você, alguém fez um sacrifício grande por você, alguém fez tudo isso por você, por mim, por nós, para que nós possamos estar dentro da casa de Deus, sendo família de Deus. Uma coisa eu sempre falo para Deus, irmãos, na minha oração: Senhor, eu não quero ser só servo, não quero ser só servo também, mas eu quero ser filho, porque servo nem sempre tem lugar em casa, mas o filho sempre tem. Sim ou não? O servo de repente estreitou o relacionamento profissional, você manda embora e contrata outro. Como é que você manda um filho embora? Tem jeito, né? Ou tem? Não tem. Então uma coisa que nós temos que aprender, irmãos, é dizer: Senhor, se eu tiver que perder alguma coisa, que eu perca tudo, mas só não posso perder a Tua presença, o Teu Espírito. Glória a Deus.
Eu só não posso perder esse amor de ir em busca de pessoas que estão necessitadas. A questão do asilo, irmãos, isso mexe com o meu coração. A gente vem pegando uma certa idade, né? Chega com 50 anos, você fica meio mole, né? Você começa a ficar meio... Irmãos, isso é tão gostoso. Você caminhar, você olhar para a pessoa, às vezes na rua, a pessoa fala assim: olha, você lembra de uma pregação que você fez? Isso mexeu com a minha vida, mudou o destino da minha vida. Através daquilo que você pregou naquele dia, eu comecei a entender mais e conhecer mais o Senhor Jesus. É tão bom, irmão, quando você vê isso. Nós temos feito alguns trabalhos, alguns projetos, e talvez nós não iremos ver fruto disso, mas o importante é continuar. O importante é saber que o Senhor, Ele tem levantado homens e mulheres, e se você não for, Ele vai mandar outro. Sabe o que o diabo faz? O diabo, né? Satanás, a serpente, o encardido. Esse final de ano eu trabalhei bem, graças a Deus. Trabalhei bastante, desci aquela Anchieta, a rodovia das Anchietas lá. Alguém conhece a Anchieta lá? Descendo a praia? Não? Desci aquela rodovia lá umas 4, 5 vezes, irmãos. De ônibus, de carro, de van. E sabe o que eu vi na beira da rodovia? Eu contei. Numa alça de acesso tinha 18 trabalhos de uma rua. Porque estava tudo parado, congestionado, ninguém andava nada, né? Réveillon, essas coisas, Natal, tudo parado. Eu fui andando devagarzinho, fui olhando. Tinha 18. Falei, meu Deus do céu. Trabalharam bastante à noite, porque no outro dia eu passei lá à tarde não tinha. No outro dia eu passei lá à tarde já tinha. Falei, meu Deus do céu, trabalharam bastante nessa noite. Não medem esforços, irmãos, para fazer isso. Talvez para você às vezes evangelizar, para você às vezes sair da sua casa para ouvir a palavra, você sai arrastado. Você fala, eu tenho que ir lá ouvir a palavra de Deus. Hoje eu tenho que ir na igreja. Quantas vezes alguém fala para você assim, onde você vai? Você fala, hoje eu tenho que ir na igreja. Sim ou não? Essa palavra você precisa mudar ela. Muda ela. Você não tem que vir na igreja, você não precisa vir na igreja, porque isso não tem efeito nenhum. Você está dizendo isso, eu tenho que ir na igreja. Quando você fala assim, não, hoje eu vou cultuar meu Deus. Hoje eu vou cultuar meu Deus, hoje eu vou congregar com os meus irmãos. Ah, irmão, o peso é diferente. O peso é muito diferente. Não dá simplesmente para você olhar, né, e achar que Deus perdoa tudo. Tá bom, Deus ele vai perdoar, mas e aí? Nós falamos que a lei do plantio, né? O plantio ele é opcional, sim ou não? Mas a colheita é obrigatória, né? E aí tudo aquilo que você fala, irmão, você acha que a palavra de Deus é falha? Nada torna vazio que sai da tua boca. Então, Senhor, eu tenho que ir na igreja hoje. Não, você não tem não. Hoje eu vou cultuar meu Deus. Hoje eu vou me congregar com os meus irmãos. Amém, glória a Deus. Hoje eu vou estar em comunhão com os meus irmãos. Alguém quer ir? É diferente. Hoje vai falar, não quero não, deixa quieto, você tal. Mas de repente a pessoa vai assim, você vai aonde? Você vai cultuar? Eu quero ir lá conhecer. Nós precisamos, irmãos, descer, sair do monte, descer, sair da igreja, ir lá fora mostrar para esse mundo quem é que nós somos, e o porquê que nós estamos aqui, e o porquê que você saiu da sua casa hoje, sexta-feira, cansado. Eu já estou encerrando, porque eu não quero ficar até mais tarde não, todo mundo está cansado, mas o porquê você saiu da sua casa para vir aqui ouvir alguém pregar, um homem pregar sem você conhecer. Mas olha só, você saiu da sua casa por um motivo. Você quer se alimentar, você quer buscar o alimento espiritual, você quer continuar a sua caminhada, você quer então congregar, você quer então ter essa comunhão. Verdade. É isso, irmãos, que eu penso e imagino. Espero que o Senhor tenha falado no seu coração nessa noite. Desça um monte, saia da igreja abastecido com a presença do Senhor. Amém. Da mesma forma que o Senhor ali, o Senhor Jesus Cristo teve o rosto transfigurado, as suas vestes brancas.
Que nós possamos sair daqui, irmãos, mudados, abastecidos, não da forma que entramos, mas sim mudados e abastecidos, alimentados da palavra do Senhor, porque o Senhor tem então olhado para nós e esperado algo de nós. Se você vai falar do amor dele, não sei. Se você vai falar das bênçãos dele, não sei. Mas uma coisa eu sei, irmãos, se ele te colocou aqui nessa noite, porque alguma coisa ele tem para conosco. Amém. Glória a Deus. Poderíamos estar em mais, mas nós sabemos que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Nós estamos começando 2026, irmãos. Muitas pessoas então passaram o ano de joelho, melhor, o Réveillon de joelho. Aleluia. Muitas pessoas passaram o Réveillon na praia. Muitas pessoas passaram o Réveillon dentro de casa. Não importa onde você passou, o que importa é o que você é, o que você sente, o que você tem para expressar para esse mundo. Quem é você? Quem é Jesus para você? Se eu perguntar para você, quem é Jesus para você hoje? Alguém lembra de algum adjetivo que eu falei aqui? Não precisa falar não, só uma pergunta para você refletir. Só para você refletir. Mas o que mais me agrada, o que mais enche meu coração, é conselheiro, príncipe da paz. Isso mexe comigo, mexe com o meu coração. Porque eu sei que o nosso Deus, ele não irá nos abandonar. Glória a Deus. O pastor trouxe a palavra aqui: joga a sua rede, não desanime, joga a sua rede. Pedro cansado a noite toda pescando, Jesus manda então voltar e fala: lança a rede. Se Pedro fosse rebelde ali, falou: não vou, trabalhei já trabalhei, não deu certo, não vou não. Pedro então voltou e lançou a rede. Então ele recebeu o que? A bênção do Senhor. O importante, irmãos, é você então sair da igreja abastecido, alimentado, descer o monte, porque estarmos juntos aqui é muito bom, mas estar lá fora falando do Evangelho do Senhor, falando do Senhor e Salvador Jesus Cristo para a sua família, para os seus amigos, é muito melhor. É muito melhor. Glória a Deus, irmãos. Eu quero simplesmente encerrar essa palavra, irmãos, porque daqui o que eu passar será eu, não será o Senhor mesmo. Amém? Que o Senhor possa mudar a realidade deste mundo através dos seus filhos. Porque o que nós esperamos desse mundo, irmãos? Nada. O que nós então podemos esperar da política? Nada. O que nós podemos esperar então, irmãos, da família? Nada. Mas o que nós podemos esperar do nosso Deus? Tudo. Pastor, eu já sei disso, então ouça mais uma vez com todo carinho, irmãos. Coloque no seu coração: você precisa abrir sua boca. Você precisa salvar a tua família. Amar o próximo, irmãos, que é o mandamento do Senhor, não é amar aquele que está longe. Amar pelo WhatsApp é fácil. Amar pelo Facebook, pelo Instagram. Amar o próximo é amar aquele que está dentro de casa, às vezes, que te irrita, né? Tira você do sério, você limpa a casa, passa o marido com o pé sujo. Você acabou de lavar a louça, o marido vai lá, toma um copo d'água e larga na pia sujo. O marido lava o carro, a mulher entra com o sapato sujo do carro. Isso não acontece não, né? Ou só acontece comigo isso? Glória a Deus, irmãos. Vamos ficar de pé, irmãos? Por favor, em nome do Senhor Jesus.